isso. Ele alcança o nosso coração de uma maneira particular. Ele alcança o nosso coração e quando nós estamos abertos para esse mover, nós entendemos e recebemos respostas para aquilo que nós temos buscado. Então a palavra do Senhor, ela é ministrada e o Espírito Santo, ele começa a passear em cada coração, em cada mente, fazendo com que a gente entenda. Então quando nos reunimos aqui, nós conseguimos prestar atenção nas coisas. Em casa é muito bom, não é? Principalmente quando nós passamos por esse período que tivemos no passado, nós tínhamos em casa a oportunidade de receber a palavra, receber louvores, mas em casa, em dados momentos, a gente se distrai, né? Vai pegar alguma coisa para beliscar, vai buscar um copo d'água. Na igreja, pelo menos, a gente vê a pessoa indo buscar água e volta, mas às vezes você se distrai na sua casa, o filho diz alguma coisa, o vizinho te chama para outra coisa, não é? Então, o mover de Deus age em todos os lugares, sim. Mas nós vamos entender hoje o quão é precioso, o quanto é um privilégio e o quanto é poderoso nós estarmos aqui reunidos. Amém? E eu faço uma pergunta, não é sobre a ministração de hoje. Qual atmosfera você atrai? Como é aquilo que a gente envolve? Aquilo que você tem falado, aquilo que você tem feito, as suas atitudes. Que atmosfera isso atrai para você? Deus transforma toda e qualquer atmosfera, amém? Mas nós precisamos estar atentos para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E nós temos falado muito a respeito do propósito de Deus. Nós começamos falando a respeito de alcançar o propósito, de fases e etapas que nós passamos pela nossa vida, e nós entramos então na atuação do Espírito Santo. Vimos como o Espírito Santo agiu em Jesus para que o ministério dele alcançasse o resultado que Deus queria que alcançasse. Jesus é batizado, Jesus recebe a direção do Espírito Santo e começa a atuar. Então Deus, ele pode transformar todas as situações, amém? A gente sabe disso, mas o quanto nós funcionamos de maneira que estejamos abertos para que esse mover haja em nossa vida. Então nós precisamos atrair uma atmosfera da presença de Deus. Nós precisamos atrair uma atmosfera para que o Espírito Santo tenha a liberdade para agir nas nossas vidas. Deus transforma tudo aquilo que é deserto em um jardim. Então, se no deserto é uma atmosfera completamente seca, sem vida, algo que traz, não é? Morte, para falar a verdade. E é curioso, né? Porque no deserto é muito calor durante o dia e muito frio durante a noite. E uma diferença que somente pessoas que moram ali perto ou que consigam viver ali, não é? Conseguem passar por isso. Se soltam pessoas como nós aqui, lá no deserto, a gente vai passar muita dificuldade. Mas é algo árido, algo onde o ar ali é rarefeito, é muito quente, as coisas são extremamente complicadas, mas por mais que estejamos numa situação de deserto, Deus consegue colocar a gente um jardim, onde há uma regulação da temperatura, né, do ar, onde as coisas ficam boas. Aqui perto de nós tem a avenida que nós chamamos ali da Avenida Ticoatira, ela tem vários nomes, então tem um lugar que é bem arborizado. E é nítido a diferença quando você passa, mesmo que de carro, você abre os vidros e você vem no calor. Então quando você passa por debaixo das árvores, parece assim que a temperatura cai 2, 3, 4 graus. É algo completamente diferente. E é isso que é a diferença do Senhor nas nossas vidas. E às vezes nós andamos e caminhamos com o Senhor, como eu disse aqui, né, o crente velho. Eu gosto de falar que eu sou o crente antigo, né, tem um pouco mais, né, de rodagem na vida espiritual. E às vezes nós esquecemos disso, da atuação que Deus quer e pode fazer na nossa vida. E nós esquecemos assim, que Deus age o mesmo ontem, hoje e eternamente. E outra coisa que nós esquecemos, que a cada dia o Senhor quer nos dar uma porção ainda mais nova e maior. E por que nós ficamos na mesma coisa? Porque nós não conseguimos entender muitas vezes e não damos espaço para que haja uma atmosfera do poder de Deus agindo através do Espírito Santo na nossa vida. Então, que atmosfera você atrai para você?
Que atmosfera você atrai de maneira também que aquilo que te envolve atinja as outras pessoas. Como o lugar que eu falei, todos que passam por aquele trecho onde há bastante árvores, né, vai sentir aquele frescor, vai sentir que aquele lugar está diferente. Então, que atmosfera você atrai para que onde você estiver haja também uma diferença. Uma atmosfera é uma resposta de um governo espiritual. Já parou para pensar nisso? Ou a pessoa ela é dominada pelo poder das trevas, ou ela é dominada pelo poder de Deus. E as coisas às vezes, não é, ficam escondidas debaixo de algo que nós achamos, debaixo de algo que nós, através dos nossos pensamentos ou dos envolvimentos que nós temos no nosso dia a dia, nós esquecemos desse mover de Deus sobre as nossas vidas. Então a atmosfera do Senhor, ela vai agir na nossa vida de acordo com aquilo que nós deixamos governar. Então, se a raiva me domina, eu vou estar numa atmosfera de raiva. Se o medo me domina, eu vou estar sob uma atmosfera de medo que vai me fazer paralisar. Se eu estou numa atmosfera onde que eu acho que as coisas nunca vão dar certo e que para mim parece estar mais difíceis, então as coisas vão começar a ficar mais difíceis. Eu não estou falando aqui de pensamento positivo ou pensamento negativo. Eu estou falando de um pensamento que o próprio Espírito Santo de Deus coloca sobre as nossas vidas, e a gente começa então a viver debaixo dessa atmosfera. Ou a pessoa ela vive debaixo do governo de Deus, ou ela vive debaixo do governo de Satanás. Isso pode haver uma variação durante um dia. Você recebe uma notícia complicada, como você vai reagir a isso? Você vai deixar que o poder de Deus te envolva e você tenha clareza para resolver aquilo? Ou você vai cair num desespero e achar que aquilo não tem mais solução e se esquecer de tudo que o Senhor já fez na sua vida e agora passar a achar que as coisas estão perdidas? O que governa a sua vida? O que te atrai? Qual é a atmosfera que te atrai? Nessa temporada eu quero ativar você para que você comece a ter uma nova visão a respeito de cada parte da sua vida, amém? Que você seja ativado pelo Espírito Santo para que você progrida naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que o Senhor tem para você como família, como empreendedorismo, como trabalho, como a igreja, para que você não fique paralisado. E hoje é muito comum as pessoas conseguirem focar apenas em uma coisa. E é até importante quando você tem algo para resolver, você focar naquilo, mas preste atenção em algo. Quando nós focamos no poder de Deus, o Espírito Santo nos dá poder para a gente conseguir resolver todas as coisas. E quanto mais, coisas a gente tem para resolver, mais parece coisas para nós resolvermos. Não é assim? Sabe por quê? Porque é o poder do Espírito Santo agindo na sua vida. O Espírito Santo começa a ver em você um potencial de homem e de mulher de Deus, que você pode ser colocado na sua mão coisas para resolver, e você vai atuar naquilo cheio do poder de Deus. E não podemos ter medo de dizer: eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Ministramos alguns domingos atrás a respeito disso, de sermos possessos, possuídos pelo poder de Deus. Então é isso que traz essa atmosfera. Nós temos um foco, nós temos um propósito em Deus, somos cheios do Espírito Santo e as coisas começam a acontecer. E esta visão gera uma atmosfera, gera um foco, e o foco gera então essa atmosfera. Uma coisa está ligada à outra para que as coisas aconteçam. Então não entre em desespero por nada, amém? Você que nos acompanha pelas redes sociais, não entre em desespero por nada na sua vida. Coloque a tua vida nas mãos do Senhor e crie essa atmosfera. Pastor, eu estou em casa, como eu vou fazer isso? Coloque um louvor, comece a meditar na palavra, ou então pegue a Bíblia. Pastor, eu não sei nem abrir. Olha, vai lá no livro de Romanos, no Novo Testamento, ou então se você não sabe nada de Bíblia, abra em algum lugar e comece a ler. E o Senhor vai falar com você, sabe por quê? Porque você está criando uma atmosfera para que o Espírito atinja a tua vida, Ele vai começar a falar ao teu coração, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém, amém? O foco vem de uma visão, então focamos em Deus. Preste atenção, toda pessoa que está passando momentos difíceis,
Você começa a conversar com ela e você percebe que ela está focada onde? No problema. Enquanto eu fico olhando para o problema, eu não consigo focar em Deus e falar: Deus, o que eu faço agora? E aí o Espírito Santo vem e te mostra as coisas. E nós nos agitamos, nós pensamos que tudo tem que ser resolvido na hora, não é? E tem um processo tão cheio de amor de Deus sobre as nossas vidas, que há coisas que Ele quer nos ensinar. E aí entra um pouco da nossa humildade. Você tem sido humilde para receber de Deus ensinamento? Quer perceber uma pessoa próspera é aquela pessoa que ela é ensinável, que ela consegue aprender. O apóstolo Fernando Guilhem, ele dizia assim, que toda pessoa que passa pela nossa vida, ele é um professor. Mesmo que ele te ensine algo e você olhe e fala assim: isso é melhor eu não fazer. Pelo menos ele te ensinou o como não fazer, o como não agir. Então a nossa humildade, ela passa por esse processo de entender que nós precisamos receber do Senhor Deus a cada dia. E há um tempo e há um processo para cada coisa em nós. Então eu não posso me comparar a outra pessoa. Eu posso até ter uma pessoa como um referencial. Olha, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de alcançar coisas parecidas com ela alcançou, e isso não há problema nenhum. Ela é uma referência de uma pessoa boa, uma pessoa de Deus para você, mas eu não posso me espelhar nessa pessoa achando que eu vou ser exatamente igual a ela, porque o Senhor tem um plano de vida para cada um de nós. Isso é individual. Eu preciso preencher a parte do corpo com aquilo que Deus deu para que eu faça, para que o corpo funcione bem. Então que haja referência, amém, mas que você tenha humildade de entender e compreender e receber do Espírito Santo tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus. Então, ter a visão, o foco, para que a gente alcance a atmosfera da presença do Espírito Santo de Deus, amém? E além da visão, há algo muito importante que gera atmosfera e que traz a presença de Deus nas nossas vidas. Quando estamos nessa atmosfera da presença, não é, de Deus, há o estabelecimento do poder de Deus. Então preste atenção em algo: tudo que acontece no céu, acontece na nossa vida. Tudo que acontece no céu, acontece na nossa vida. Pastor, mas como pode um mundo tão perdido? Entenda uma coisa: através do poder do Espírito Santo de Deus, há algo que acontecendo no céu, e quando nós estamos com a visão, quando nós estamos focados, a atmosfera, ela é gerida para que a gente seja envolvido por esse poder. Então tudo aquilo que acontece no céu, acontece na nossa vida. E eu te pergunto: há falência no céu? Há doença no céu? Há coisas ruins no céu? Pastor, mas olha, como que isso acontece? Meu querido, nós estamos envolvidos por N situações, não é? Situação de roubo, situação de uma notícia terrível, mas quando nós estamos nessa atmosfera, nós somos cheios da presença do Senhor, e aí você sabe passar por cada situação, e as suas emoções não vão te roubar, não vão fazer com que você tome atitude precipitada, nem tampouco uma atitude errada, mas o Espírito Santo de Deus vai te guiar em todas as coisas, e nós precisamos crer nisso. Por quê? Porque se você está envolvido nessa atmosfera, só você pode querer sair dela, porque o Espírito Santo, ele vai te acompanhar aonde você estiver, para que você seja mais que vencedor em tudo aquilo que acontecer, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Eu quero que o que acontece no céu aconteça na minha vida. Amém? E eu creio que você que nos acompanha, você tem esse mesmo sentimento. Eu não quero que o que acontece no inferno aconteça na minha vida. Em nome de Jesus não vai acontecer. Se você está passando por um problema, aquilo que é o poder de Deus, que acontece no céu, está sobre a sua vida agora. Tenha essa atmosfera e se abra para o poder de Deus na sua vida. Então, porque às vezes nós esquecemos disso? Porque nós meio que, não é, dançamos ali no meio dessa atmosfera e saímos fora dela. Não saia da atmosfera que Deus colocou você. Eu quero que o que acontece no céu aconteça na minha vida, em nome de Jesus. Então crie uma atmosfera para que isso aconteça. Crie uma atmosfera. Crie isso. E olha, o Senhor não deixa faltar na nossa vida provisão, o Senhor não deixa faltar na nossa vida nada para que isso seja criado.
Paulo e Silas, eles estavam no presídio, na cadeia. E eu vi alguns documentários que era um lugar assim abaixo, né, no subsolo, lugar frio, úmido e pequeno, apertado. E a passagem para aquele lugar já daria um pavor em muitos de nós aqui. E o que eles fizeram lá? Eles começaram a criar um ambiente propício. E eles nem imaginavam que seriam soltos. Eles nem imaginavam que as cadeias iriam se abrir. Em nome de Jesus, crie uma atmosfera para que haja um poder, né, para que haja uma manifestação, para que seja propício aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E é muito triste nós vermos pessoas que não se abrem para esse poder, que estão cansadas, que estão desalentadas, que estão assim, às vezes até estavam, não é em uma igreja, estavam fazendo alguma coisa, e de repente não conseguiram mais realizar, ou porque se cansaram, ou porque tiveram uma palavra de desânimo, ou porque as coisas pareciam que não aconteciam nas suas vidas. Mas eu quero te dizer, o poder de Deus está sobre você e já aconteceu. Já aconteceu. O futuro não é algo que está lá distante, o futuro é agora, porque Deus sabe da nossa vida e Ele nos conduz debaixo do poder do Espírito Santo. Então, além da visão, além de focar no que Deus tem para nós, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos ter unidade. Amós 3, no versículo 3, diz assim, e isso tudo era a introdução, amém? Andarão dois juntos, se não estiver entre eles, se não houver, entre eles acordo. Você que está em casa, porventura andarão dois juntos, se não estiverem eles de acordo? Complicado, não é mesmo? Pastor, mas isso é óbvio. Óbvio seria, não é, nós andarmos em união, porque se fosse tão óbvio assim, o profeta não diria, olha, vocês precisam entender que precisam estar em acordo, precisam estar em unidade. E isso é um princípio espiritual tremendo, porque é extremamente importante o quê? O acordo. No hebraico, acordo significa pensamento, ou uma ideologia, uma união. E percebe como, não é? Nos nossos tempos temos vivido coisas complicadas porque as pessoas estão apresentando novas ideologias. Então, se você quiser, não é, destruir alguma coisa, você começa a colocar confusão no que está acontecendo. Aquilo que era uma unidade, mesmo com algumas poucas diferenças de pensamento, agora o inimigo ele quer colocar o quê? Ideologia, porque a ideologia ela começa a se manifestar de multiformas, então de repente ele é uma coisa, daqui a pouco são 3, daqui a pouco é meia dúzia, daqui a pouco são 20 coisas diferentes, e as pessoas não se entendem, as pessoas começam a brigar entre si, e começa a virar uma coisa de torcida, começa a virar uma coisa onde as pessoas não entendem. Na universidade nós tínhamos um professor de português, e ele falava assim, olha, você quer acabar com uma nação, acabe com a língua dela. E na nossa história do mundo, nós vemos que quando alguém ia colonizar, quando uma nação queria comandar a outra, o que ela fazia? Ela pegava as pessoas e espalhava. Primeiro ela destruía as famílias, ela desagregava as famílias, colocava essas pessoas em outros lugares que haviam já outras pessoas diferentes e cada um falava uma língua, então a pessoa perdia a sua identidade e passava ali, depois de muito sofrimento e de muitas coisas, a haver uma certa identidade naquele lugar, mas a pessoa havia perdido as raízes da sua cultura, da sua língua, da sua família. E é assim que o inimigo tenta agir na igreja hoje, que o inimigo tenta agir nos casamentos hoje, que o inimigo tenta agir nas empresas hoje, colocando algo que traga confusão, e o acordo, ele passa a ser uma coisa menos importante, e as pessoas, a gente não consegue entrar num acordo, sabe por quê? Porque começa a entrar um espírito de confusão, começa a entrar um espírito que quer desagregar, ao contrário de unir as pessoas. Mas eu quero dizer, a igreja do Senhor será vitoriosa em tudo aquilo que queira tirar o seu acordo, em nome de Jesus. Nós vemos hoje, não é mesmo, muitas placas, muitas igrejas, muitos lugares, nós temos aqui vizinhos, igrejas,
E talvez algumas formas que nós fazemos as coisas sejam diferentes, mas no dia em que nós dissermos que Jesus é diferente, aí haverá desunião. Mas Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele morreu por nós e nos deu vida, a começar daqui, e nos garantiu vida na eternidade. Então é isso que nos traz o acordo, amém? Então, quando isso acontece na igreja, nós começamos a andar no mesmo pensamento, existe uma mesma aliança, existe o mesmo coração. E tem uma realidade, né, de muitos casais que às vezes, né, estão ali tão juntos e o coração começa a bater igual. E isso é tremendo, não é mesmo? Eu acho que às vezes o meu acelera, não é? Porque a Patrícia é um pouco acelerada, então menos, diminui aí, né, um pouco. Então, porque acelera e acelera o meu também. E isso é algo maravilhoso. Agora imagina nós, corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo e o corpo de Cristo como igreja, termos o nosso coração em acordo e batendo, não é? Junto, no mesmo ritmo. Como as coisas podem acontecer, e Satanás, ele tem tentado isso, trazer confusão para dentro do corpo de Cristo, e o Senhor tem nos revelado, olha, eu vou levar gente para vocês, e pessoas que estão machucadas, não é, por alguma palavra, por alguma coisa, eu quero que você as trate, porque o meu amor está sobre a vida dela, e elas não podem continuar com a vida desse jeito, em nome de Jesus. Lá no verso 7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas. Quem são os servos e profetas? Levante a mão, sou eu. Pastor, eu sou profeta, você é um profeta do Senhor, porque aonde você vai, você pode abrir a tua boca, e daquilo que o Espírito Santo colocar em você, você vai falar, e você vai profetizar a vida, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Pastor, eu não sei falar como o Senhor fala, talvez você saiba até melhor. Então diga, olha, eu não sei o que, né, está passando na sua vida, mas eu sei que Jesus cura você. E você vai começar a ministrar, e aquilo que você disser para a pessoa, vai começar a fazer diferença na vida dela. Quem são os servos e profetas? São os que estão alinhados ao pensamento de Deus. Já parou para pensar nisso? Você está alinhado ao pensamento de Deus? O que é estar alinhado aos pensamentos de Deus? É aquilo que falamos aqui no início. Cada um de nós tem uma porção daquilo que precisamos fazer em todas as áreas da nossa vida. Então o Espírito Santo de Deus fala para você nessa manhã, faça aquilo que eu mandei você fazer. Amém? Em nome de Jesus. Se você entrou nesse lugar, se você está nos assistindo, está com alguma dúvida, é exatamente isso que o Senhor mandou você fazer. Começa a fazer, em nome de Jesus, e você vai ver que haverá uma atmosfera te envolvendo, e o poder de Deus será derramado em você. Então, profetize o que vem de Deus. As pessoas confundem às vezes dos profetas que chamavam a atenção do povo. O profeta não estava profetizando nada de mal sobre o povo. O profeta estava profetizando uma correção, um realinhamento, não é? Colocar o foco no lugar certo. Mas a palavra de Deus e a profecia do Senhor sobre as nossas vidas é que o amor de Deus está sobre nós. Então o nosso coração, ele começa a bater igual. E se você quiser saber se Deus está agindo na sua vida, é saber daquilo que você fala. Perceba como as pessoas falam, você vai saber como está a vida dela, não é mesmo? Então se o que você fala abençoa a vida de outra pessoa, você está sendo usado como um profeta do Senhor, amém? Nenhuma palavra, pastor, eu falo mesmo, mas preste atenção o que você vai dizer para ela. Uma das pessoas que nós temos aconselhado, recebeu uma palavra tão dura de uma outra pessoa, de um amigo, e que ela ficou baqueada. Ele disse, pastor, quero dizer uma coisa, só estava eu e essa pessoa, ele disse, olha, na hora eu tive vontade de chorar. Por quê? Porque quem estava falando com ela não percebeu que ele estava num momento complicado da vida, que ela poderia até ter falado aquilo, mas se ela tivesse sido usada pelo Espírito Santo de Deus, ela teria usado as palavras certas, a coisa certa, o momento certo, não é verdade?
Então aquela pessoa sentiu ali tão abatida, ela falou: pastor, eu não chorei na hora, né? Eu me tranquei ali, eu fiquei firme, mas quando eu cheguei em casa eu desabei, eu me achei a pior das pessoas. Então, seja um profeta do Senhor para falar do amor de Deus, para que aquilo que você disser, faça com que a pessoa se levante, amém? E desconfie de quem trouxer uma palavra tão dura para a sua vida, ao ponto de que aquilo não é para uma correção do rumo, do propósito, mas é algo para te derrubar. E há muita gente assim, tentando derrubar as outras pessoas, vestindo uma capa de santo, uma posição, porque alcançaram uma posição. Eu quero te dizer aqui uma coisa, falei com eles aqui antes de começarmos a nossa reunião, não há diferença nenhuma entre eu pregando aqui, o Lucas como tangedor, ou o membro, ou a pessoa que abre a porta da igreja para nós. Todos nós estamos ministrando a vida das pessoas de alguma forma, não é mesmo? Então, aquilo que você fala para a pessoa precisa trazer vida. Um simples abrir a porta da igreja, da sua casa, uma simples palavra gentil pode fazer toda a diferença da vida da pessoa. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo e sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer vida e não trazer morte. Em nome de Jesus, o que está acontecendo com as pessoas? Elas se envolvem numa atmosfera que é completamente fora da vontade de Deus, e aquilo não flui para a vida das outras pessoas. Em nome de Jesus eu declaro, você vai começar agora a andar todos os dias numa atmosfera cheia da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. O verdadeiro profeta, ele fala a respeito de um pensamento de Deus para uma pessoa e para um território. Domine o seu território. O Senhor te colocou ali para isso. Amém? Se encha do Espírito, você vai, preste atenção, profetizar o pensamento que Deus colocou em você. Você vai dizer para as pessoas, ou para aquela pessoa, e você vai começar a dominar um território. E o que isso significa, pastor? Que aonde você chegar, você vai ser bênção na vida das pessoas. Não é aquele religioso, que tudo tem que ficar lá, glória a Deus, aleluia. Não é isso. As pessoas podem até não entender, mas elas vão ver em você algo diferente. Em nome de Jesus, você precisa crer. Andar com o pensamento de Deus é ter a mesma forma de pensar. Pastor, isso é tão difícil, parece tão longe. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele coloca esse poder sobre as nossas vidas. A pessoa fica, eu vejo muitos críticos, principalmente aqueles mais tradicionais. Esse povo fala de poder, parece que pode todas as coisas. Sim, nós podemos todas as coisas em nome de Jesus. Eu posso passar pela dificuldade, como também posso ter alegria. Posso ter todas as coisas, mas as pessoas ficam presas na realidade. Mas vocês falam de poder, mas o poder é algo que Deus coloca sobre as nossas vidas para trazer vida, em nome de Jesus. Então, se transforme naquele crente forte, naquele crente que sabe que o Senhor está com você. E eu te pergunto novamente, o que você tem pensado? No que você tem refletido? Tem refletido nas coisas de Deus? E note que Deus, Ele nos envolve em todas as coisas. Então, quando você começa a pensar nas coisas de Deus, você começa a pensar em como está seu casamento. Quando você começa a pensar nas coisas de Deus, você começa a pensar nos seus negócios, no seu trabalho, no seu estudo, na educação dos seus filhos. Deus, Ele não é limitado, Ele não é como nós homens, principalmente os homens mesmo, que cada vez que você precisa falar alguma coisa, você tem que mudar a caixinha, Deus não tem problema com caixinha. Deus, Ele abrange todas as coisas e o poder dEle é infinito, para que a gente tenha plena e total da sua presença, em nome de Jesus. A sua forma de pensar e principalmente a sua forma de falar mostra muito quem você é. A sua forma de pensar e a sua forma de falar mostra muito de quem você é. Você tem falado de vida ou você tem falado de morte? Não, pastor, eu falo de vida. Amém. Então, quando você está em algum lugar, você só fala que as coisas estão difíceis, ou você dá uma solução para aquilo? As coisas estão difíceis mesmo, é assim mesmo, e tal, que a gente, não somos alienados. A gente sabe que o momento, principalmente do nosso país, está vivendo, é complicado.
Mas a complicação é aquilo que Satanás tenta colocar na vida de uma nação. Mas nós temos a palavra do Espírito Santo sobre nós, não é mesmo? Então você pode até dizer, olha, está difícil, realmente, não é? Difícil as vendas, difícil receber, difícil, né, tratar com as pessoas, mas eu tenho uma solução, e ela está no poder que há em Jesus, porque Ele venceu todas as coisas, e você também vai vencer. Pastor, isso é um chavão, eu sei, eu ouço isso todos os dias, mas vocês têm experimentado isso todos os dias? Você está envolvido por essa atmosfera, então atraia essa atmosfera, para que você sempre tenha o escape, que você sempre tenha o que falar, e o que pensar, e como resolver as coisas. E muitas vezes nós nos perdemos, e isso é até natural do ser humano. Olha, são tantas coisas acontecendo, pastor, você não sabe, é ao mesmo tempo muitas coisas, e às vezes eu fico meio perdido, mas em nome de Jesus, atraia a atmosfera do poder do Espírito Santo sobre você, para que você não fique perdido, mas que você saia dessa condição, e assim como Jesus, se alinhe ao que o Espírito Santo tem para você, e comece a realizar todas as coisas, amém? Jesus nos ensina o quê? A ouvir a Deus e a obedecer. Nós ministramos isso, e foi até uma parte difícil, não é? Que obedecer é uma palavra que assusta as pessoas, mas Jesus, quando Ele obedeceu, Ele passou a ser um com Deus, e quando nós obedecemos aquilo que Cristo nos ensinou, nós também passamos a ser um, e a atmosfera é criada ao nosso redor. Em nome de Jesus, você é servo, você é serva, você é profeta do Senhor. Comece a agir de maneira que o Espírito Santo te envolva, e essa atmosfera esteja com você em todos os lugares, em nome de Jesus. Mas a unidade, o que precisa acontecer? Nós nos firmarmos nela e aperfeiçoar a unidade. Aí, pastor, pega, né? Aperfeiçoar a unidade, porque a gente pensa cada um de um jeito, a gente quer fazer as coisas de cada um de um jeito. Sabe que, né, eu sou assim, não chego a ser um perfeccionista, mas eu meio que gosto das coisas do meu jeito. E o Senhor começou há um tempo atrás a me ensinar isso. Eu tinha um funcionário e ele não fazia do meu jeito, mas ele era chucro, né, aquele cara difícil de lidar. Eu falei, quer saber? Deixa ele fazer do jeito dele. E o resultado acontecia, e era do jeito dele. Eu falei, e o Espírito Santo falou, olha, está vendo? Cada um é de um jeito, né? Cabeção, aprenda isso. Você precisa entender que cada um tem uma maneira de agir. Então, não aconteceu o resultado, aquilo não é mais fácil ele fazer daquela forma. Eu falei, sim, Senhor, é verdade, e na igreja funciona da mesma forma. Eu tenho plena e total liberdade em falar para vocês, não é de que todos aqui, eu preciso muito da ajuda de vocês. Sabe por quê? Porque eu não consigo fazer nada sozinho. Então me libertei um pouco desse perfeccionismo, não é? Às vezes eu vejo uma coisa meio desalinhada, eu vou lá e arrumo, que aí eu também não aguento tanto assim. Mas brincadeiras à parte, nós somos o corpo, e nós precisamos aperfeiçoar a nossa unidade. E quando nós aperfeiçoamos a unidade, sabe o que acontece? É um grande sinal que você amadureceu na fé, que você sabe transitar nos caminhos, que você sabe conversar com as pessoas, que você sabe agir com as pessoas, e a unidade, ela começa a se manifestar, e a igreja começa a crescer, porque as pessoas se tornam maduras. Então, não é, há situações que eu brinco aqui, não é, com o pessoal, olha, tem prato que tem que comer quente, não é? Então às vezes eu vou falar, olha, vamos assim, vamos fazer assim, assim, assado. Não se fique, né? Não fique triste com aquilo ou magoado, porque naquele momento aquilo tem que acontecer. Não dá tempo de eu explicar o que o Espírito Santo está me falando. Vai e faz em nome de Jesus, e eu sei que é com você assim. Então não tome para o pessoal, não leve aquilo no teu sentimento de forma que venha te ferir, mas entenda que há um mover espiritual, e isso vai mostrar a sua maturidade na fé, e entender, epa, agora está acontecendo uma manifestação do Espírito, eu preciso realizar isso para que não se quebre a atmosfera em que nós estamos envolvidos.
Amém? Então isso mostra a nossa maturidade, isso mostra a nossa união, e o que mais o inimigo tem tentado, dentre tantas coisas, é trazer o quê? Desunião entre a igreja. E é muito triste quando em uma igreja as pessoas começam a fazer as coisas porque tem que fazer. Eu vou porque eu tenho que cumprir uma escala, eu vou porque eu tenho que abrir a porta, eu vou porque eu tenho que tocar, eu vou porque eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo, e isso não é corpo. A nossa mão não consegue fazer uma coisa independente, a não ser que o nosso cérebro a comande, e o que comanda as nossas vidas é Jesus. Se for Jesus, nós precisamos andar em unidade, porque senão a religiosidade toma conta de toda a situação, e a igreja ela parece que está funcionando, mas muitas vezes, em muitas reuniões, não há presença nenhuma do Espírito Santo. Sabe o que há? Um louvor maravilhoso, um pastor que consegue falar bem, irmãos que levantam a mão, glória a Deus, aleluia, mas cadê a atmosfera? Cadê a presença do Espírito Santo? Ah, meu Deus, e é isso que nós desejamos a cada reunião. É isso que nós desejamos na nossa casa, uma atmosfera que nos envolva com o poder de Deus e nos faça ver a glória do Senhor. É isso que nós queremos. Todas as outras coisas, elas serão as bênçãos que virão para a nossa vida, serão consequências daquilo que nós temos experimentado no mundo espiritual, para a nossa realidade natural, em nome de Jesus. Então, se deixe encher pelo poder do Espírito Santo e crie essa atmosfera, que a unidade seja aperfeiçoada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Todos os relacionamentos da sua vida, aperfeiçoe em nome de Jesus. Aperfeiçoe cada dia o relacionamento com a tua esposa, com o teu esposo. Aperfeiçoe cada dia e busque estratégias no Senhor para se aperfeiçoar no relacionamento com seus filhos, com seu chefe. O seu chefe é aquele cara mais chato do planeta. Busque estratégias do Espírito Santo para que haja manifestação dessa atmosfera. E não ande sozinho em nome de Jesus. Não queira resolver nada sozinho. Comece com a direção do Espírito Santo de Deus e com as pessoas que estão com você. Amém? Quando você tenta fazer sozinho, você vai ficar cansado. Você vai ficar sobrecarregado e começa a vir um sentimento em você assim: ah, mas eu faço tudo sozinho. Poxa, ninguém me ajuda. Mas você pediu ajuda? O teu, perfeccionismo, a tua arrogância, só você sabe fazer, a não aceitação da diferença do outro. O que tem acontecido com você? Em nome de Jesus, aperfeiçoe a unidade, porque quando você começa a aperfeiçoar o seu entendimento com as pessoas que têm colocado como conexão na tua vida, a tua vida passa a ser dirigida pelo poder do Espírito Santo, porque você está envolvido nessa atmosfera, em nome de Jesus. Você não vai conseguir fazer sozinho, a tarefa não vai ser cumprida sozinha. Pastor, mas tem coisas que são só para eu fazer. Amém. É para você fazer, mas vamos prestar atenção lá em Jesus, como que acontece o ministério dele, com 12 pessoas ajudando, no final um já pula fora, mas ele só chegou no Calvário para morrer por nós, porque pessoas o ajudaram, amém? Deram suporte para eles, homens que pregaram com ele, mulheres que faziam roupas, mulheres que levavam ofertas para que Jesus e os discípulos tivessem como pagar, como se manter. Você não pode andar sozinho, amém? Deus não criou o mundo sozinho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o poder do Espírito está sobre as nossas vidas. Quando você está conectado com Deus, você consegue se conectar às pessoas certas, amém? Diga comigo assim: eu estou no lugar certo, no tempo certo e com as pessoas certas. Amém? Às vezes a gente fica na dúvida: pastor, e agora? Faço um negócio com aquele, faço isso, Parece que a pessoa está forçando a amizade comigo. Peça para o Espírito Santo te mostrar. Deus está colocando uma conexão de bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Lucas 5, do versículo 8 ao 11, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João,
filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Sociedade dá certo, está vendo? Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiam. Então, o que a Bíblia nos diz? Eles não tinham pescado nada. De repente Pedro se espanta, né? Estamos resumindo. A palavra do Senhor mostra o que ele tinha: sócios. E olha o mesmo pensamento, a mesma unidade. Eles fizeram o quê? Eles largaram tudo e seguiram aquilo que Jesus falou. Qual é a sua disposição de largar esse teu jeitão? Qual a tua disposição em deixar de lado essa tua forma tão egoísta de pensar, para seguir a Jesus? E olha que Jesus não está nos pedindo hoje algo assim: olha, deixa tudo que você tem e vai realizar a obra. E as pessoas até confundem isso muitas vezes e entram numa religiosidade. Não, o Senhor está falando para nós nessa manhã: olha, você está disposto a se unir, você está disposto a ser usado, você está disposto a caminhar com pessoas, não é, que te tragam bênção, que você traga também bênção para a vida delas. Isso é a igreja, isso é o corpo do Senhor. Nós não conseguimos andar separados, mas nós fazemos e devemos fazer o quê? Associações certas, para que nós estejamos em acordo, em unidade, mesmo com algumas opiniões diferentes, mesmo com algumas coisas, não é? A gente consegue caminhar juntos. Uma das coisas que eu sempre aconselho a casais, né, quando se decidem casar, eu falo: olha, meçam bem os seus valores. Aquilo que ele faz te incomoda muito ao ponto de você não suportar? Ou, né, aquelas coisas que te irritam, dá para relevar, ok. Aquelas coisas que ela faz, os valores que ela tem, eles são ao ponto de fazer com que você tenha, né, aversão àquilo? Ou são coisas que você consegue passar por aquilo? O que eu estou querendo dizer? Você consegue abrir mão de algumas coisas para que você tenha um relacionamento no Espírito Santo? Ou aquilo te incomoda de maneira tal que você não vai suportar? Pastor, eu acho que depois que casar a pessoa muda. É muito arriscado. Eu prefiro que vocês não se casem. Mas se aquilo que são as suas diferenças dá para levar e dá para contornar, então vocês se casem. Vocês estão entendendo? Em nome de Jesus. Então o Espírito Santo, ele começa a mostrar: se os valores são tão diferentes, não é para você caminhar com aquela pessoa, mas se aqueles valores são coisas que você consegue caminhar com a pessoa, então você vai caminhar. E é assim na igreja, é assim na nossa casa e em todos os lugares. Na igreja, glória a Deus, eu tenho bastante gente que fala: pastor, o que o senhor acha de fazer assim ou assado? Eu vou pensar naquilo. E muitas vezes é o Espírito Santo me dando uma ideia nova, uma estratégia nova. Então isso é corpo, isso é unidade. Agora, se uma pessoa trouxer algo que vem do inferno, aí não vai dar, amém? Isso mostra o quê? Mostra que não está na mesma atmosfera, então as coisas não podem continuar. Então que seja assim na sua vida. Cuidado com aquele que diverge daquilo que você fala, porque se você está sendo dirigido pelo Espírito Santo, você tem palavra de vida. Então se a pessoa diverge de uma palavra de vida, ela não é para andar com você. Pastor, mas a gente tem que amar todas as pessoas. Mas tenha cuidado com essas pessoas, porque ela pode te levar para um lugar que não é bênção de Deus na sua vida. Lembre-se de uma coisa: as trevas sempre vão querer a divisão, e a pessoa dividida, ela não sai do lugar. Uma pessoa que está dividida entre uma coisa ou outra, ela precisa resolver, porque senão ela não vai vencer uma batalha. E isso de coisas mais simples a coisas mais complexas. Em nome de Jesus, tenha a presença de Deus sobre você. Tenha a presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Mateus 18, 19 e 20, diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo quando desligardes na terra, terá sido desligado do céu. Em verdade também vos digo que 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. E eu quero falar um testemunho aqui. Nós temos nos reunidos todos os sábados às 7 da manhã para oração. E nós ficamos aqui por meia hora, 40 minutos. E ontem o Senhor nos trouxe algumas palavras e uma delas foi, não é, para a pastora Adriana, e ela começou a orar pelos levitas
na nossa casa. Então vocês são resposta de oração hoje para a nossa casa, não é? Porque nós estávamos hoje com a dificuldade para quem ministrasse o louvor aqui, e o Rafael e a Eliana nem me falaram que viriam. Aí eles estacionaram um carro na rua aqui na frente. Eu falei: Lucas, já chegou, né? Os levitas aí. Resposta de oração. E eu já tinha essa palavra preparada e o Senhor confirmou muito no nosso coração, porque nós criamos uma atmosfera nesse lugar, todos os sábados, para que haja essa manifestação. E o Senhor tem nos dado sinais. Então a presença de vocês aqui para nós hoje é uma resposta que alegra demais o coração. E sabe aquele dia que você fala: Deus, o Senhor está comigo mesmo, o Senhor está conosco mesmo. E é isso que Deus traz ao nosso coração. Então que haja essa atmosfera na sua vida. Jesus usa a palavra o quê? Concordar nesse texto. Nós concordamos que o nome de Jesus deva ser exaltado, não é? Nós concordamos que o nosso dom tenha que ser levado, não é? Para que Deus nos se manifeste através da nossa vida. Nós concordamos, né? Thomas veio tocar com a gente hoje. O Lucas falou: pastor, eu chamei mas é o Thomas mesmo. Aí eu vou contar só para nós aqui, né? Às vezes os pais do Thomas se atrasam um pouco e a gente, meu Deus, que Thomas vem. Ele chegou na hora. É milagre, Luquinhas? Foi o Lucas que falou. Luquinhas, o Thomas está fazendo assim, uma casa completa com os levitas, porque é criada uma atmosfera, e Deus tem nos dado as respostas. Sabe por quê? Porque é muito fácil desanimar e dizer assim: pastor, você vai começar mais uma igreja. Não é mais uma igreja. Todos os nossos irmãos aqui das igrejas são tão queridos, porque eles estão o quê? Criando uma atmosfera para que o nosso bairro, a nossa cidade e o nosso país seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E isso, sabe o que traz? Quando nós concordamos, quando Jesus fala a respeito de concordar, Ele fala a respeito de sinfonia. É algo que é o mesmo som, é um conjunto harmônico, é isso, Lucas? É uma sinfonia. Né? Algo que soa bem aos ouvidos. Então o acordo, ele traz uma sinfonia, porque as nossas frequências, elas começam a bater juntas. Por isso que você que nos assiste, faça um esforço de estar conosco todos os domingos às 10 da manhã, ou em algum lugar, alguma igreja que fale do poder de Deus próximo aonde você mora, para que essa frequência do poder de Deus, do Espírito Santo, comece a se igualar a outras pessoas que estarão perto de você, e como você vai começar a ser cheio com a presença de Deus. E essa sinfonia, ela traz o quê? Ela traz a presença de Deus, ela traz comunhão, conexão com Deus, conexão com as pessoas, conexão com a família, conexão com a igreja, e essas coisas começam a nos transformar. Ela traz uma atmosfera do céu para a terra. Eu creio muito nisso, de uma atmosfera da presença de Deus, e onde a gente pode, né? Alguns vão rodopiar, saltitar, não tem problema nenhum, mas o importante é sentir o poder da presença de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Provoque então esse acordo, para gerar uma sinfonia, que gera o quê? Uma frequência do céu para a terra. Aí acontece, sabe o quê? Cura, restauração para as nossas vidas, que é a presença de Deus cheia de poder. Mateus 12, 25, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Jesus conhecia os pensamentos, Jesus conhece os nossos pensamentos, e quando nós estamos com Ele, o nosso pensamento gera um acordo com Ele, amém? Um acordo de provisão, um acordo onde não há divisão, porque a divisão, ela traz o quê? Destruição. A divisão, ela traz um ruído. Quando nós começamos aqui, tinha uma caixa que queria fazer ruído, né, Lucas? A gente ficou meio na dúvida, meu Jesus, e agora? Por quê? Porque atrapalha aquela coisa, né? Os músicos aqui principalmente, vai atrapalhar demais. Traz um ruído. A divisão, ela gera uma interferência, mas a união, ela gera, sabe o quê? Um som do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus.